Salve Maria a todos que nos acompanham neste programa Arautos, Peregrinando com os Arautos. Mal terminamos agora uma live, damos início a outra diante do corpo incorrupto de São Leopoldo Mandic, ou São Leopoldo Mandici, como dizem aqui na Itália. Este santo, este grande santo italiano que viveu no início do século XX e morreu no ano de 1942. Este santo que é chamado o Santo da Misericórdia, e um dos maiores exemplos de santidade, um dos maiores exemplos de amor a este sacramento, infelizmente hoje tão esquecido de tantos católicos, que é o sacramento da confissão. São Leopoldo Mandic, ou Mandici, como se diz aqui na Itália, estamos na igreja dele, que não é tão distante da igreja de Santo Antônio. Muitos que já estão entrando aqui, a Neiva, a Tânia, estavam nos acompanhando diante das relíquias de Santo Antônio. Neiva, saiba o seguinte, já estamos no corpo de outro santo. Adivinha o que nós tivemos que deixar para trás, Neiva? Tivemos que deixar para trás as relíquias de São Lucas, do apóstolo São Lucas, que fica a cerca de 500 metros da igreja de Santo Antônio. Queríamos dar esta passada aqui para mostrar assim um dos santuários menos conhecidos. Eu creio que deve haver poucas gravações em português que narram a história deste santo. Basta vamos já resumir um pouco da história dele aqui, vamos percorrer a igreja da qual está este santo. Vejam aqui que a própria imagem deste santo franciscano, ele já revela-se um pouco da estatura dele física, não da estatura espiritual. São Leopoldo era um santo bem baixinho. Quem acha que é baixo não vai se sentir grande aqui fisicamente perto dele. São Leopoldo tinha somente 1,35 m de altura, mas por outro lado um verdadeiro gigante de santidade. Este santo, ele que nasceu no fim já no fim do século, possamos dizer, meados para o fim do século XIX, e morreu no ano de 1942. Este santo, que foi um grande apóstolo da confissão, ele passava cerca de 15 horas diante do Santíssimo Sacramento rezando, pedindo a graça da confissão. Ele ainda criança, ele é natural da Croácia. Esse santo, quando ainda criança, ele, uma vez tendo ido se confessar, lá havia os padres franciscanos, o padre foi um tanto duro com ele, mas duro não no sentido assim de uma pessoa que fazia uma correção do ponto de vista de fazer o outro santo. Foi assim, deu uma resposta forte para ele. E ele disse: eu vou ser padre e vou aprender a tratar bem as pessoas, mas não é tratar bem do ponto de vista assim de dizer só ser puramente mel. Porque um sacerdote que não sabe dizer a verdade não está cumprindo com a sua missão. Por isso que eu vou até aproveitar e contar um fato já antes, enquanto as pessoas vão entrando. O Guto também está entrando aqui, os Arautos em Missão já pedindo para deixar os comentários. Aqui é assim, uma peregrinação atrás da outra, e prometemos uma ida hoje se não encontrarmos a igreja fechada. E na igreja de Santa Baquita, que fica a meia hora aqui de Pádua, na cidade de Schio. Nessa igreja de Santa Baquita, essa santa africana, que era escrava, foi trazida para a Itália e aqui alcançou a graça da santidade, ou seja, a maior de todas as liberdades. Mas de São Leopoldo, como eu dizia, este santo, uma vez entrou, ele que tratava todo mundo de tal maneira bem, a fila que faziam de pessoas para confessar, entrou no confessionário um homem, foi o homem que contou, depois não foi o santo, porque em confissão aquilo que é dito não se morre ali mesmo. O próprio depois, o penitente que contou, ele entrou para confessar, se disse que ele tratava mal a esposa, que ele batia na esposa algumas vezes, que São Leopoldo se levantou e deu o grito: delinquente, chamou ele de delinquente, que não se poderia tratar a esposa desse modo. Esse homem ficou de tal modo assim assustado com o tratamento que São Leopoldo deu para ele, mas alcançou a graça da conversão, e ele disse que ficou durante meses e muito tempo soando no seu ouvido aquela frase que esse grande santo chamou ele de delinquente. Porque devido ao amor que ele tinha, esse grande santo, ouvir dele esta frase, este homem que tratava mal a sua esposa, foi chamado por ele de delinquente, ele passou a se dar conta do pecado que ele estava cometendo. Por isso que São Leopoldo também é um desses patronos, da qual as mulheres, que às vezes, coisa que não acontece no Brasil, né, deve ser só na Itália, que os maridos tratam mal, reze a São Leopoldo de Mandic,
para que ele alcance esta bênção e graça da conversão do próprio marido. E ele é o apóstolo da confissão. Milhares e milhares de pessoas alcançaram graças de conversão, vindo aqui confessar-se com ele. Inclusive o sonho de São Leopoldo não era ficar aqui na Itália, ele é croata. O sonho dele era voltar a ser missionário, voltar para o seu país, para a Croácia, e converter os seus compatriotas, que muitos deles pertencem ainda à igreja oriental Aió, ou melhor, à igreja ortodoxa. Ele queria trazê-los ao seio da Santa Igreja, mas viu que aqui, Deus queria ele aqui propriamente em Pádua, nesse local onde tivemos a graça de visitar Santo Antônio. Agora vamos percorrer um pouco da igreja, de onde está, uma igreja moderna, mas eu vou dizer por que esta igreja é assim tão nova. Essa igreja que estamos agora estamos aqui diante da imagem, desse mármore, deste santo que foi considerado agora no ano da misericórdia, o ano do perdão, como um dos 3 principais santos confessores, né? Um deles é São Cura d'Ars, que foi este apóstolo do sacramento da confissão. O outro foi São Leopoldo. As relíquias dele foram levadas a Roma, porque São Leopoldo foi um grande desses apóstolos da confissão. E aí ele, aqui é, por exemplo, a imagem dele, era um santo de baixíssima estatura, e ele tinha, além desse problema da altura, que não é um problema, mas o problema que ele tinha realmente é a dificuldade de falar. Diziam, não sei realmente dizer se esse santo aqui, ele gaguejava, ou que a dicção dele era tão ruim, que ele não via que não mesmo tinha jeito para a pregação. Então, o que ele fazia? Ele ficava o tempo inteiro dentro do confessionário, chegava a passar 15 horas do seu dia diante do confessionário. A tal ponto que essa igreja que estamos hoje aqui diante é uma igreja pequena, uma igreja simples, uma igreja nova, porque o local onde era o confessionário dele, ele disse assim: este lugar aqui vai ser destruído, mas onde foi o confessionário, onde está o confessionário, esse local vai permanecer como símbolo das graças que Deus concede às pessoas que recebem o sacramento da confissão. Pois bem, São Leopoldo morreu no ano de 1942, cerca de um ano e pouco depois, veio a Segunda Guerra Mundial. Quando ele morreu já havia eclodido, ela eclodiu em 39, pouco tempo depois veio uma bomba, destruiu esta igreja que estava aqui neste lugar. Hoje temos essa igreja, dedicada agora aqui a São Leopoldo. Essa igreja é uma igreja nova, porque a igreja da qual São Leopoldo viveu, essa igreja foi destruída. E vamos agora juntos, peregrinando com os arautos, com o Padre Márcio, fazer esta peregrinação, e acompanha a terceira live de hoje, que será diante das relíquias de Santa Baquita. E se o pessoal mesmo participar, avisar e conversar, teremos ainda mais uma amanhã. Amanhã é surpresa, uma muito especial, no santuário lindíssimo, eu tenho certeza, não é conhecido por ninguém. Vamos falar um pouco mais baixo aqui, que estamos dentro da igreja, mas pedimos já autorização para esta filmagem. Esta igreja aqui foi destruída na Segunda Guerra Mundial e sobrou somente o confessionário onde estava São Leopoldo, ou melhor, onde ele atendia as confissões, que ele profetizou que o local onde ele atendia as confissões seria preservado, porque foi o local da qual Deus concedeu muitas graças. Estamos nos dirigindo às relíquias, ou melhor, até o corpo, que está incorrupto de São Leopoldo Mandic, que está localizado na cidade de Pádua, esse santo que morreu no ano de 1942 e é considerado o apóstolo. Ele é considerado o apóstolo do sacramento da confissão, juntamente com São João Maria Vianney e o Santo Cura d'Ars. Estamos aqui agora na lateral de outra capela, aqui é a lateral ainda desta igreja dedicada a São Leopoldo, e vamos agora entrar. Olha ali no fundo, vejam, primeiro uma coisa que conseguem ver ali na janela, as flores, essas belíssimas flores que tem aqui no jardim desse convento. Imaginamos que nós estamos aqui em pleno auge do verão, fosse primavera seria bastante comum, mas vamos ver se consegue aqui, não sei se a porta está fechada, mostrar um pouco aqui da beleza deste local, que a porta está fechada, mas eu creio que pelo vidro conseguem ver também. Vejam que claustro lindíssimo. Voltamos aqui à nossa transmissão, realmente aqui caiu a ligação, caiu a transmissão, diante aqui do santuário de São Leopoldo Mandic. Este santuário, quase que nós vamos interrompendo a transmissão, mas vejo aqui o jardim,
onde está localizado este santuário, que fica na cidade de Pádua, e aqui é um dos jardins, e vejam a beleza do colorido destas flores. Olha que maravilha, em pleno verão europeu, nós estamos no auge, a temperatura ontem deu 30 graus aqui na região, mas vejam como estão belas essas flores. Aqui vamos mostrar uma coisa pitoresquíssima, que é uma das graças assim alcançadas de São Leopoldo, esta espécie de carroça, essa espécie de carruagem que aconteceu, foi trazida de Lourdes. Por quê? Porque São Leopoldo Mandique, ele esteve na cidade de Lourdes no ano de 1934 e ele foi protagonista desse episódio que é considerado propriamente um milagre. Ele estava junto com outro padre chamado Luigi Calegaro, estava na estação ferroviária de Pádua. E ele foi tomar uma carroça, ou seja, foi tomar essa espécie de táxi assim da época, e de repente ele entrou no local da qual estava transitando numa rua chamada Via Dante. E nesta rua aconteceu que era uma rua que passa o trem, não há espaço para um trem e uma carroça. A nossa transmissão caiu aqui, estamos aqui voltando novamente para um local que a gente sabe que é melhor, mas aqui à distância, ao menos, vou tentar fazer a transmissão. Quando São Leopoldo, vamos voltar novamente contando a história dessa carroça. Ele entrou nessa carroça, não sabia, juntamente com outra pessoa que estava junto, um padre, e estava vindo um trem. O local dá somente para o trem ou para a carroça. Aconteceu que quando ele entrou, o trem ia bater, passar. Vamos tentar aqui, voltou aqui a nossa transmissão e vamos contar a história daquela carruagem, daquela carroça e vamos mostrar as relíquias de São Leopoldo, porque a dificuldade de transmissão aqui não está grande. São Leopoldo, então o trem veio, ele fez uma oração, a Nossa Senhora rezou e o trem passou. Depois todo mundo já ficou imaginando que todos tivessem morrido num desastre, quando olha não aconteceu. Nossa, aqui estamos tendo mais uma vez dificuldade de transmissão, mas conseguimos mostrar e aconteceu esse milagre. Daqui, vamos mostrar aqui, estamos já direto no ponto central para ver se a ligação não cai, direto das relíquias de São Leopoldo Mandique, este corpo incorrupto de São Leopoldo que está localizado na igreja de São Leopoldo, na cidade de Pádua, bem próximo do santuário de São... estamos aqui tentando fazer aqui a transmissão, está difícil um pouco, mas conseguimos pegar mais aqui a transmissão. Vamos rezar aqui diante de todos dessas relíquias de Santo Antônio, de São Leopoldo Mandique, este santo que é chamado o apóstolo do sacramento da confissão. As relíquias aqui no fundo é um hábito deste grande santo de São Leopoldo, aqui diversos objetos, utensílios, as relíquias de São Leopoldo, por exemplo, aqui neste fundo, nós podemos contemplar a máscara mortuária em que São Leopoldo, por exemplo, vivia. Realmente aqui o trecho é bem difícil, estamos tentando fazer essa transmissão. Aqui tem as diversas relíquias de São Leopoldo, o cálice que ele usava. Temos também aqui presentes diversos paramentos